Hoje Deus tem algo importante para falar com você. Diga graças a Deus. Sem demora então, queridos, vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 12. E nós vamos falar um pouquinho sobre aquela palavra que ele disse ser o espinho na carne. Ele recebeu um espinho na carne. Então nós vamos entender um pouquinho o que é esse espinho na carne, que gera tanta confusão no meio do povo. O povo pensa que o espinho na carne era uma doença que foi dada ao apóstolo Paulo, que tinha que sofrer, tinha que ficar doente. E às vezes a pessoa entra em tribulação e aceita aquilo ali, se abre como se fosse um presente de Deus. Deus não dá presente de doença, meu irmão. Deus dá o presente da saúde. Diga graças a Deus. O médico, ele está lá no hospital para ajudar a pessoa doente, não para colocar mais doença nela. Diga glória a Jesus. Se o médico da terra pensa assim, imagina o médico perfeito que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui nós temos um grande entendimento que vai ajudar muito você. Então vamos lá, 2 aos Coríntios, capítulo 12, o versículo é o versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriei, senão nas minhas fraquezas. E o apóstolo Paulo, ele tinha alcançado, e veja que ele ensina isso, ele compreendeu, e toda a Bíblia, nas suas cartas, ele tenta ensinar, ele passa essa informação às igrejas. E o que ele entendeu? Ele entendeu que ele não devia gloriar nele mesmo, mas sim gloriar nas suas fraquezas. Então isso aqui é um mistério que muita gente da igreja não entendeu ainda. O que é gloriar-se nas fraquezas? Primeiro vocês precisam entender o que é um fraco. Na Bíblia, quando a Bíblia diz que você está fraco, é quando você está num momento ruim, quando você está debaixo de tribulação, quando você está sofrendo ataques por parte do inferno, e talvez até esses ataques ali causaram algum dano. Talvez você já caiu, já pecou, já falhou, já errou, por causa dessa pressão pesada que o mal intenta contra a sua vida. Quer dizer, neste período de tentação, é o período que você está fraco. Por isso que a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou o quê? Quer dizer, quando você estiver nesses momentos difíceis, você tem que viver pela fé, falar pela fé. Quer dizer, as circunstâncias, evidências e aparências dizem que você está derrotado, que você está fraco, caído, que você não vai vencer. Mas pela fé, você sobe um pouco mais, você começa a falar pela fé. Não. Uma coisa é o que eu estou vendo, outra coisa é o que a Bíblia diz que está acontecendo. A Bíblia diz que neste momento que eu estou sendo atacado pelas forças malignas, eu sou forte. Aí você se firma no que a Bíblia diz. É assim que as pessoas se livram rapidamente dos problemas. Quando você entende quando nesse período você está debaixo de tentação, sendo atacado, forças do mal estão tentando te destruir, tentando fazer com que o seu coração se torne pesado, triste. Quer dizer, nesta hora, glorie-se nesse momento. Gloriar-se é você se exaltar nesse momento, é você declarar de forma sacrificial. Por isso que a Bíblia fala do sacrifício de louvor. Porque uma pessoa que louva, que declara palavras de louvor, palavras positivas, palavras de fé, quando uma pessoa declara isso no período da provação, ela está oferecendo um sacrifício de louvor, porque é sacrificial. Você, por exemplo, cantar na dor, você declarar, confessar fé e felicidade no momento da tribulação, é um sacrifício.
Sacrifício significa fazer algo difícil. Amém, pessoal? Então, quando você faz isso, presta a Deus um sacrifício de louvor. Quando você está enfrentando tribulação, rapidamente as tribulações começam a bater em retirada. Agora, quando você faz o contrário, quando você concorda com o momento, a tribulação está dizendo: você vai sucumbir, você vai afundar, você vai perder. E a pessoa que não crê na palavra, ela diz: é verdade, o diabo está certo, não tem mais jeito. Isso não é sacrifício de louvor. Amém? O apóstolo Paulo foi um homem que enfrentou muita tribulação. Vamos seguir aqui que você vai entender melhor. No versículo 6 diz assim: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouvir. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Perceba que eram tão fortes, profundas, essas revelações que ele alcançou quando ele subiu ao terceiro céu, que nós vemos aqui que para que ele não se exaltasse, se ensoberbecesse, por causa da grandeza desses conhecimentos, Deus permitiu que um espinho na carne lhe fosse dado, para o esbofetear. Esbofetear, geralmente esse gesto de esbofetear, você vê muito naquelas pessoas que estão desmaiando. Você já percebeu? Quando chega alguém que está desmaiando, o cara já chega de umas bofetadas. Ei, acorda. Para que serve isso? É para despertar alguém, sim ou não? Então veja que essas revelações que o apóstolo Paulo ele recebeu, ele estava correndo um grande risco de ser levado pela soberba, de se tornar altivo, superior. Imagine, pessoal, se eu, simples homem, pastor Hugo de Oliveira, pregador do Evangelho, Deus me desse essa graça e de subir lá no terceiro céu. No terceiro céu existe o céu dos homens, o céu dos anjos e o céu de Deus, onde está o trono, onde está o paraíso. Paulo falou: fui lá no paraíso. Amém? Então imagine a mim, ou a você, Deus nos dá esse privilégio, nós subirmos lá no terceiro céu, ver todos esses mistérios grandes, inefáveis, tão poderosos e profundos, e aí descer de volta aqui. Já imaginou se acontecer isso com você? Você chega na igreja dizendo: olha, o homem do terceiro céu chegou, pessoal, abre aula para mim passar aqui. Então isso é muito perigoso. A pessoa começa a se achar melhor do que os outros, ter mais conhecimento do que os outros, sim ou não? Já imaginou? Não sento nessa cadeira, que é essa cadeira da mulher do terceiro céu. Então, vendo isso, preocupado com isso, olha só, Deus viu que o apóstolo Paulo era um ser humano. E ele poderia ser tentado pelo diabo e se tornar superior aos outros, aos demais soberbos. Então Deus permitiu que no ministério do apóstolo Paulo fosse colocado um espinho na carne. E que esse espinho na carne o pessoal achava que era doença. Não é doença. Foi um mensageiro de Satanás. Então o próprio apóstolo Paulo disse: é o mensageiro de Satanás que o acompanhava no ministério. Não para colocar doença nele, não. Era para ser oposição ao ministério dele, para dar trabalho para ele. E realmente, se você ler a história do apóstolo Paulo, esse homem teve trabalho. Vamos abrir um parênteses rapidamente, para você ver um pouquinho o que ele passou na obra. Deixa eu ler aqui uma página anterior, capítulo 11, aí em 2 aos Coríntios mesmo. Nós podemos ler aqui, veja só como foi, só um pouquinho de como foi o ministério do apóstolo. 2 aos Coríntios, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 23, que diz assim: são ministros de Cristo? Falo fora de mim, disse o apóstolo, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Então ele trabalhou muito mais do que todos os ministros daqueles dias. E muito mais em açoites,
olha só, ele também, por trabalhar mais e realizar mais coisas, também sofreu mais. Foi o que mais sofreu açoites, mais do que todos eles, e mais em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigo de rios, perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e em nudez. E aí segue depois a lista. Então perceba que o ministério desse homem sofreu pesada oposição. Esse era o espinho na carne. Se fosse outra pessoa comum, diria o seguinte: chega, eu não quero mais saber de pregar a palavra de Deus. A partir de hoje eu entrego a toalha, não quero mais brincar com esse negócio. O negócio difícil é fazer a obra de Deus. Mas ele não podia fazer isso porque ele subiu ao terceiro céu. Então ele tinha que ficar firme. E esse espinho na carne não é dado para os membros da igreja, para o povo de Deus. Isso foi dado ao apóstolo devido às grandes revelações que ele alcançou, que ele viu, que ele ouviu também lá no terceiro céu. Amém? A única forma desse espinho na carne vir só se você for levado ao terceiro céu. Aí se você voltar, aí você vai ficar soberbo, como eu dei o exemplo, aí o espinho na carne vai te atrapalhar. Então deixa o terceiro céu para a hora certa. Diga graças a Deus. Um dia nós vamos estar lá, mas por enquanto vamos nos alimentar disso aqui que já está prontinho, que o apóstolo deixou prontinho para nós sermos vencedores. Diga graças a Deus. Voltemos lá para capítulo 12, irmãos, 2 Coríntios 12. Então, versículo 7. Por que foi-lhe dado esse espinho na carne? Vamos ler. E para me não exaltasse perante as excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, de não me ensoberbecer. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Perceba que ele, quando ficou vendo quando ele soube disso, ele fez o quê? Ele orou a Deus 3 vezes para que se desviasse de mim. Ele pediu: Senhor, Senhor, tira esse espinho na carne, esse mensageiro aí do meu caminho, Senhor. Senhor, eu queria tanto fazer a obra sem esse espinho na carne, sem esse mensageiro aí para me perturbar, Senhor. Veja a resposta de Deus para ele, versículo 9. E me disse, então Jesus disse para o apóstolo: a minha graça te basta. Olha só que coisa bonita, irmãos. Veja bem, a graça de Deus é o favor imerecido que toda pessoa que recebe nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passa a ter. Então, se você aceitou a Jesus como seu Salvador, o favor imerecido de Deus está sobre a sua vida. Diga graças a Deus. Então veja, essa graça, esse favor imerecido, o apóstolo Paulo orou a Deus para Deus tirar o mensageiro. Qual foi a resposta de Deus? Minha graça te basta. O que é minha graça? Minha graça é uma proteção sobre você. Você, a partir de agora, vai andar ministerialmente protegida onde quer que você esteja. No mundo tereis aflições, tribulações. O inimigo tem essa capacidade de levantar um fogo contrário contra a sua vida. Mas ele nunca vai consumar o ato dele, a natureza dele, que é roubar, matar e destruir. Ele não pode, porque você está debaixo desse manto de proteção. A resposta de Deus para o apóstolo Paulo, que estava orando: Senhor, me ajuda, Senhor. A resposta de Deus é: minha graça te basta.
Então, toda vez que você for orar a Deus, Senhor, tira o Satanás, o mensageiro, Senhor, tira... Deus vai falar a mesma coisa. Não, você já está abençoado. Você já é uma pessoa protegida. Minha graça que eu dei para você, quando você aceitou meu filho, ela já te basta. Na graça tem saúde, tem libertação, tem proteção, tem prosperidade, tem vida e vida com abundância, salvação da família. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso agora me apossar dessa bênção. Diga graças a Deus. Eu preciso declarar que ela está comigo. Eu preciso estar consciente que eu sou uma pessoa graciosa, totalmente coberta, protegida e abençoada pelo favor imerecido de Deus. A resposta de Deus para essas orações, oh Deus, me ajuda, sempre vai ser assim. Minha graça, meu filho, minha graça te basta. Não se esqueça disso, meu filho. Não permita que o diabo te engane. Se você está atribulado, está desesperado, se você está ansioso, é porque você tem se esquecido do que é a graça e o favor imerecido de Deus sobre a sua vida. Você está vendo que quanto mais consciente você está da sua identidade, do que é a graça de Deus na sua vida, mais cheio de paz e segurança você vive. É muito importante você entender esse princípio bíblico. Veja que o apóstolo Paulo depois ele não orou mais. Espera aí, então se a graça de Deus me basta, então não vou orar mais não. A partir de agora eu vou só seguir a minha jornada de fé. E foi assim que ele fez. Se você vê os momentos que ele enfrentou dificuldade, ele nem orava a Deus. Os momentos de cilada, né, que o diabo armava uma cilada, uma armadilha, ele apenas esperava. Daqui a pouco o poder de Deus fluía e aquelas cadeias iam caindo por terra e Deus ia fazendo a obra. Como eu citei para vocês o caso do naufrágio, e você leu aqui comigo que ele sofreu 3 naufrágios. Então, o diabo tentou afundar o barco dele 3 vezes, mas ele morreu. Aí contou a história, né? Quem conta a história não morreu. Amém? Então veja, foram tentativas malignas. Na última vez, no último naufrágio, vocês se lembram que eles foram dar numa ilha, e aí eles foram recebidos pelos bárbaros daquela ilha, e eles fizeram uma grande fogueira. Num dado momento, o apóstolo Paulo foi pegar um pouco de gravetos para lançar do fogo. Quando ele colocou a mão, uma cobra, uma serpente, picou, mordeu a sua mão. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele simplesmente trouxe aquela cobra, mas foi tão forte a força da picada que ela, geralmente a cobra morde e solta. Essa aí, pum, e segurou, demonstrando claramente que por detrás ali tinha uma força maligna. O Satanás mostrando a raiva que ele tinha do apóstolo Paulo. Era o próprio mensageiro de Satanás que estava naquela serpente. Ela entrou na serpente de Adão e Eva, não ia entrar nessa, não é não, pessoal? E entrou e ficou seguro ali. O apóstolo Paulo, como é que ele reagiu, pessoal? Ai, meu Deus, me ajuda, Pai, o mensageiro, Pai. Eu falei para o Senhor tirar o mensageiro aquele dia. Eu já estou morrendo, Senhor. Foi isso que ele fez, igreja? Então Deus não tinha falado para ele, minha graça, meu filho, ela te basta. Ele guardou aquilo. Quando ele foi mordido pela serpente, falou, não, eu estou bem. Quer ver? Levou a serpente, levou ela no fogo, ela queimou e foi para o fogo. Daqui a pouco os bárbaros começaram, eles viram a serpente, olharam para ele e disseram, vixe, essa serpente era venenosa, esse homem aí deve ter um facínora, escapou do naufrágio, a justiça de Deus mata ele agora com a cobra, já ele morre. E os bárbaros ficaram esperando, deu 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, o apóstolo estava mais energizado, ele estava mais forte ainda. Minha graça basta ou não basta? Sim ou não? Então, não tenha medo, pessoal. As tribulações, às vezes, elas vêm com cara de serpente, vêm com dente de serpente, mas ela não tem o poder de acabar com você. Você está protegido nas mãos do Senhor Jesus. Ninguém pode hoje realmente causar um dano destrutivo. Aflições foram permitidas. Jesus disse, no mundo tereis aflições,
Mas tende o quê? Bom ânimo. Você pode ter bom ânimo, que essas aflições, elas têm um limite. O diabo, a Bíblia diz que Deus não nos deixará tentar acima do que podemos. Então é impossível vir contra você alguma coisa acima do que foi permitido. O que veio contra você é uma tentação, um ataque por parte do inferno, que você, simplesmente focado em Jesus, firme na palavra, irá vencer e passar para outra etapa da sua vida e seguir vitorioso, confiando na graça do Senhor que está sobre a sua vida. A palavra que o Senhor Jesus deu ao apóstolo Paulo é a mesma palavra que ele dá para nós hoje, pessoal. Então, confie na graça de Deus. Eu citei 2 versículos, citei um, eu vou recitá-lo novamente, vou citar outro, para mostrar o lugar de proteção que Deus nos dá. O Salmo 91, que é o Salmo da proteção, ele começa nos dando uma imagem clara do que é esse lugar. O Salmo 91, versículo 1, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, a sombra do Onipotente ficará preocupado, sim ou não? Não. Veja que quando você entende que você está envolvido com a graça, o favor de Deus, é como se você estivesse debaixo da sombra do Onipotente. E aquele lugar é um lugar para você descansar. Deus está falando que é um lugar que você pode ter paz e segurança, você pode viver. Veja o apóstolo Paulo, um homem que tinha entendido: minha graça te basta. Quando a serpente picou a mão dele, o homem estava tão calmo, pessoal, que ele pôs no fogo, levou aquela serpente, ela queimou, caiu e ele voltou normal, tranquilamente. Ele não sentiu uma alergia, não começou nem a coçar o corpo dele. Então, esse lugar que a Bíblia chama de esconderijo do Altíssimo é um lugar de descanso para nós. Diga graças a Deus. Vamos ver mais um versículo lindo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Essa é a promessa para as ovelhas, ou seja, para todo aquele que crê em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Começa agora. O programa Belém na Graça. Olá, meus amigos, na graça poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você ligado no Belém na Graça, acabou de participar do Mensagens de Fé com esse amigo que vos fala, pastor Hugo de Oliveira. E é um prazer poder me dirigir sempre a você com a palavra da fé, nesse momento final aqui do programa e acrescentando um pouco mais da revelação de Jesus para o seu coração. Quero convidar você que precisa mesmo de uma transformação. Você sabia que só Jesus pode transformar você? A Bíblia Sagrada diz que assim nós somos transformados, de glória em glória. Mas que glória é essa? É a glória de Jesus. Quando você contempla a face do Senhor Jesus, você então recebe dele a glória que vai te transformar, vai te curar, vai te libertar, vai te abençoar, vai te prosperar, vai abrir para você todos os caminhos. Agora é necessário você acreditar na palavra de Deus. Nós estamos esses dias no estudo de fé falando que quando nós não cremos no que Deus fala conosco, nós começamos a perder, sempre começamos a ter prejuízo e perder quando passamos a não dar mais crédito, ao contrário, dar descrédito ao que Deus fala. A palavra de Deus é um bem precioso, você sabe que as coisas preciosas não podem perder o poder, ou melhor, não pode perder o valor, não é? Você se pega lá, você tem uma pedra preciosa, você tem uma barra de ouro, você tem uma nota que vale um estimado valor, você não pode entender, declarar aquilo como sem valor, desvalorar o que tem valor. E nós temos feito isso com a poderosa, valorosa palavra de Deus. Deus não quer que isso aconteça com você. Deixa eu ler aqui na palavra do Senhor a história de um homem que está aqui no livro de Juízes, que recebeu uma grande oportunidade, inclusive para mudar a sua vida, mas ele não entendeu que Deus estava querendo fazer isso com ele.
Às vezes a pessoa não entende. Que história é essa, pastor Hugo? Está aqui em Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 4. É a história da profetisa Débora. Vamos ler, acompanha conosco no telão, que diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não te deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti, para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, e com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, Débora, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Veja só que resposta que o Baraque deu. Na verdade, nem com Deus ele falou diretamente com Débora. Mas deixa eu explicar para você. O Sísera era um general que oprimia o povo com o seu exército, seus carros lá de cavaleiros, e o povo estava sofrendo. E Deus quis dar um basta, um ponto final nesse sofrimento, e Deus foi escolher um libertador. E quando ele olhou para o Baraque, Deus gostou do Baraque e falou para Débora: Débora, avisa aquele homem lá, o Baraque, que eu vou usá-lo para ser o libertador do povo. Na história de Israel, você vê que Deus sempre levanta um libertador para ajudá-los. E claro, como Gideão, Sansão, o próprio Moisés, eles se tornam líderes. Então eles são exaltados. O Baraque, podemos dizer que era o chamado João Ninguém, mas Deus usa quem é fraco mesmo, para ele ser glorificado, né? Veja que o Davi era o menor da casa dos seus pais e ele era excluído, ele era desprezado, né? Em detrimento do seu pai o desqualificava. Agora veja se não era uma bênção que veio parar nas mãos do Baraque. Aí a Débora chama o Baraque e diz: Ô Baraque, Deus quer te abençoar muito, hein? Porque ele manda dizer para você que você foi escolhido para ser o líder aqui, dessa guerra, e você vai escolher, convocar aí 10.000 soldados, vai lá no Monte Tabor, e Deus vai atrair a você o Sísera, o general maligno. E Deus falou que vai entregá-lo na sua mão. Que honra, Baraque! Você vai passar a ser um libertador, hein? A partir desse dia o povo vai ver você com outros olhos. Você é um líder, um homem usado por Deus. Deus vai entregar essa honra para você. Qual foi a resposta do Baraque? O Baraque disse para Débora: eu não vou não. Se você, Débora, não for comigo, eu não vou. Sozinho eu não vou. Quer dizer, o Baraque nem prestou atenção no que estava acontecendo. Ele depois, ao invés de colocar a confiança no que Deus falou, na palavra de Deus, ele estava confiando na presença de Débora, da mulher profetisa. Veja só como as pessoas estão desvalorando a palavra de Deus. A palavra de Deus já é o suficiente para você tomar posse da bênção. Resultado, ele perdeu a honra, e a honra de matar o Sísera, Deus deu para a outra mulher chamada Jael, que foi honrada por matar o Sísera, e ele perdeu essa honra. Quero dizer para você que Deus não quer que você perca nada, mas abra o coração e coloque sua fé em Jesus. Você vai ver como as coisas vão mudar. Deixa eu convidar você para estar conosco aqui na nossa igreja. O endereço é muito fácil. Nós estamos aqui na Travessa 14 de Março, 1589, aqui no centro de Belém, aqui em Nazaré, entre a Governador José Mouché e a Avenida Nazaré, na Travessa 14 de Março, bem frente ao Mercado de Nazaré. Em reuniões especiais, nessa quarta-feira, por exemplo, nós vamos estar na quarta-feira, onde nós apresentamos a família diante de Deus, e eu gostaria muito de orar pela sua casa e pela sua família. Se você quer um alimento de palavra, vem participar aqui na Igreja da Graça, onde nós pregamos a graça de Deus para você sentir a vida pelo favor imerecido e pela justiça de Deus. A justiça que vem de Cristo. Sua vida vai ser uma bênção, tá bom? Um forte abraço do seu amigo Pastor Hugo e até o próximo programa. Tchau! Belém na Graça. Assista
Assista de segunda a sexta-feira, às 11h30 e às 21h30, o programa Belém na Graça, pela TV Grão-Pará, canal 14.1 digital. E seja abençoado!